para quem não me conhece, o meu nome é Júlia. Júlia Almeida para alguns, Júlia Amaro para outras, Júlia Almeida Amaro, tanto faz. Eu sou discipuladora aqui na Rede dos Jovens. Eu também lidero uma célula de juvenis. Eu sou casada com aquele gatão ali, ó. Bonitão. E eu tenho 25 anos também. Então, agora iniciando, né? Essa palavra que eu vou trazer foi muito engraçado, porque não era ela que eu ia trazer. Na reunião dos discipuladores, a gente estava falando sobre alguns temas, né? E o tema da minha palavra, que o pastor tinha até sugerido, era por que algumas pessoas não se casam. E na hora que eu vi, eu falei, nossa, forte. Falei, glória a Deus. Mas eu cheguei em casa e eu fui orar, eu falei assim, Deus, não tem um tópico, só tem um tema. Não tem nada. Aí eu fui orar, eu comecei a falar assim, Espírito Santo, por que algumas pessoas não casam? E fiquei em silêncio. Eu não sabia a resposta, não sabia nada. Fiquei, não sei que algumas pessoas não casam. E aí eu fiquei meditando naquilo. E uma coisa que eu aprendi é que às vezes a gente quer ouvir a voz do Espírito Santo, mas a gente não para de falar. E eu sou meio faladeira, né? Então, eu fui aprendendo isso ao longo do tempo. E aí eu fiz um silêncio. Então eu falei, Espírito Santo, por que algumas pessoas não casam? Silêncio. Eu fiquei aguardando, e estava lavando louça. Aí eu falei, Espírito Santo, eu preciso dos tópicos dessa palavra, porque o pastor não me falou nada, ele só falou um tema e foi. E aí eu falei de novo, então, por que, Espírito Santo, que algumas pessoas não casam? E, gente, acho que foi uma das vezes mais claras que o Espírito Santo falou comigo. E foi como se eu conseguisse ouvir a voz do Espírito Santo falando assim para mim, o problema não está no porquê as pessoas não casam, porque elas se casam. E eu fiquei assim, e aí eu senti ele falando assim comigo. Elas se casam mesmo sem saber se é a minha vontade ou não. Elas têm pressa em se casar. E elas vão se casar. Elas não vão ver se a pessoa é a pessoa certa. Elas não vão ver se tem o mesmo propósito, os mesmos ideais. Se ela gostar, ela vai casar. Se ela ver que a idade está chegando, ela vai correr e vai casar. O problema não está no porquê as pessoas não se casam, mas está na pressa que elas têm em casar. Então, o que eu quero falar hoje é um dos maiores inimigos da vontade de Deus, que é a pressa. E o tema da minha palavra é Deus e a minha pressa. Quem nunca ouviu aquela expressão, né, que a pressa é inimiga da perfeição? Acho que todo mundo já ouviu isso, né? Porque, geralmente, quando a gente faz as coisas com pressa, a gente compromete a qualidade daquilo que a gente está fazendo. Vamos supor aqui, eu pego a Dé e eu falo, Dé, vou te dar aqui uma mesa, ó, você tem 1 hora para fazer um desenho. 1 hora. Então, o seu lápis, sua caneta, o que você precisar. E eu também dou uma para a Laine. Ó, Laine, senta aí. Só que para a Laine, eu vou dar 1 minuto. E para a Débora, eu vou dar 1 hora. Qual que vai sair melhor? A Débora, ela teve 1 hora. Ela teve 1 hora ali para se atentar aos detalhes. Ela teve ali, tudo bem que tem umas 2 desenhas, né? Só um adendo, mas mas a Débora vai ter 1 hora para pensar em detalhes, para pensar no que ela vai desenhar. Sabe, ela vai conseguir ali se atentar mais. Já a Laine, não, ela tem 1 minuto. É capaz desse 1 minuto ela nem saber o que ela vai desenhar, ela só vai desenhando, no caminho ela vai entendendo, depois vai terminar. O dela não vai ficar bom quanto o da Débora. Por quê? A Laine fez com pressa. Então, a pressa, ela é a inimiga da perfeição. Amém? Então, você que tem Bíblia, pode abrir lá em Gênesis 34, versículo 1. Gênesis 34, versículo 1. Eu vou lendo aqui a palavra, só para a gente ganhar um tempo, tá bom? Certa vez, Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela cidade, viu, a agarrou e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó, e ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso, Siquém foi dizer a Amor, seu pai, consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que a sua filha Diná tinha sido desonrada e seus filhos estavam no campo com os rebanhos,
E os seus filhos estavam no campo com os rebanhos, por isso esperou calado até que regressassem. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Mas Amor lhe disse: meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entreguem-na a ele para que seja sua mulher. Case-se entre nós, deem a nós as suas filhas e tomem para vocês as nossas. Estabeleçam-se entre nós. A terra está aberta para vocês. Habitem-na, faça comércio nela e adquirem propriedades. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: concedam-me este favor, e eu lhe darei o que me pedirem. Aumente quanto quiserem o preço, o presente pela noiva, e eu pagarei o que me pedirem. Tão somente me deem essa moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e ao seu pai Amor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Disseram: não podemos fazer isso. Jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Seria vergonhoso para nós. Daremos o nosso consentimento a vocês com uma condição, que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os do sexo masculino. Só então lhes daremos nossa filha e poderemos casar com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Mas, se não aceitarem circuncidar-se, tomaremos a nossa irmã e partiremos. A proposta deles pareceu boa a Amor e seu filho Siquém. O jovem era o mais respeitado da casa de seu pai. Não demorou a cumprir com o que pediram, porque realmente gostava da filha de Jacó. Amém? Eu vou ler até aqui, para a gente realmente ganhar tempo. Mas se você continua lendo ali, a Bíblia fala que os filhos de Jacó agiram com falsidade com Siquém. Por quê? Ali, eles falaram para que todos os homens fossem circuncidados. Quando passou 3 dias que todos os homens tinham sido circuncidados, os filhos de Jacó entraram naquela cidade e eles mataram todos os homens, incluindo Siquém e o seu filho. Então, às vezes você já passou várias vezes essa parte da Bíblia e você nunca se atentou a essa história. Talvez você se atentou ali que houve um massacre, né, na cidade de Siquém, mas você nunca se atentou ao motivo. Tem gente que nem sabe também que Jacó teve uma filha, porque só se atenta aos 12, né, que são ali as tribos de Israel. Mas ele teve uma filha, né, que no caso é Diná. Foi muito engraçado. Eu estava conversando com uma menina ontem, e eu falei assim para ela. Ela estava perguntando da minha palavra. Relaxa, ela não é da igreja, tá? Aí ela falou, eu falei assim: você conhece a história de Diná? A ela, da mãe de Diná? Aí eu, não. Vou te contar quem é Diná da Bíblia. E aí, às vezes você também nunca nem ouviu a história de Diná. Porém, ela era filha de Jacó. Jacó teve uma filha. Ela era filha de Jacó e de Lia. Então, aqui, voltando um pouquinho para contextualizar para vocês, Jacó, ele estava andando, né, pelo deserto procurando um lugar para se estabelecer. Até que ele encontra Amor, que é o pai de Siquém, e compra um pedaço da terra. Ali para ele realmente se estabelecer, começar a constituir a família. Ele queria ali começar a se conectar com a cidade, para fazer comércio, para a parte financeira, trabalho. Afinal, ele tinha 12 filhos, né, e tinha muitas posses também. Porém, a Bíblia fala que quando Diná ela sai para conhecer a cidade, para conhecer, ela sai com as mulheres, Siquém a viu e a violentou. Então, o primeiro tópico aqui da minha palavra é: a pressa, muitas vezes, não permite que nós venhamos agir segundo a nossa posição e a nossa identidade. Vou repetir se não ficou muito claro, tá? A pressa, muitas vezes, não permite que nós venhamos agir segundo a nossa posição e a nossa identidade. Por quê? Siquém, ele era um príncipe, mas a atitude dele foi de um príncipe? Não, a atitude dele foi de um monstro. Você podia falar qualquer coisa dele, menos que ele era um príncipe. Por quê? Porque ele não agiu segundo a sua posição. A posição dele era de um príncipe. O que ele fez foi vergonhoso. Agora, eu quero te trazer para o contexto aqui comigo dessa história. Pensa aí, você que é menino, que você tem uma filha, mas você que também é moça, que você tem uma filha. Pensa aí. Siquém, ele era um príncipe. Príncipe tinha o quê? Dinheiro.
provavelmente ele não era um cara mal vestido. Ele deveria se vestir bem. Naquela época, só quem tinha dinheiro tinha perfume. Então, ele deveria ser cheiroso, porque ele deveria usar perfume. Porque para você ser um príncipe, ser um governador, você tinha que estar à altura para aquilo. E a palavra fala que ele era o mais respeitado da casa de seu pai. Então, um pé rapado, ele não vai ser respeitado. Então, eu imagino o quê? Que ele era um homem imponente. Ele deveria fazer jus àquilo. E aí, imagina, um príncipe da cidade. Você está mudando para uma cidade e o príncipe olha a sua filha e se apaixona por ela. Chega em você e fala assim, ó, eu quero me casar com a sua filha. Que pai que não entregaria a filha para um príncipe? Que pai que olhando, fala assim, nossa, o príncipe, meu Deus, o príncipe, o dono da cidade, o filho do dono, ele quer se casar com a minha filha. O pai até se sentiu o quê? Honrado. Ele quer se casar com a minha filha. Porém, a pressa de Siquém, ela matou o processo. A pressa de Siquém acabou, destruiu o processo. Por quê? Ele tinha tudo para dar certo. Se ele tivesse seguido o processo certo, ele poderia ter pedido a mão de Diná para o pai dela, Jacó. E que eu tenho assim, certeza que seria dada. Porque Jacó estava tentando o quê? Se conectar com aquela cidade. Se enraizar naquela cidade. Porém, Siquém, ele matou esse processo. Sabe? A pressa dele, ele colocou todas as carroças na frente do boi. Já era, deu ruim. E o erro dele foi irreversível. Então, Siquém, ele não agiu segundo a sua posição. Ele era um príncipe, mas ele agiu como um monstro. Não condiz. E aí, trazendo para nós hoje, qual que é a nossa posição? Qual que é a minha, qual que é a sua posição? A nossa posição é de filho de Deus. E nós não podemos andar de forma diferente disso. Lá em João 1, fala o quê? Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós precisamos andar com a nossa identidade segundo a palavra, que é de filhos de Deus. Sabe, as pessoas que olharem para você na rua, elas precisam olhar e falar, nossa, ele é diferente. Por quê? A sua identidade de filho de Deus, ela não vai ser igual à do mundo. Eu costumo, o pessoal do meu discipulado sabe, eu falo, se você está na roda dos seus amigos da escola, do trabalho, e ninguém sabe que você é crente, eu sempre falo, revê o que você está fazendo, porque você não está sendo... Se as pessoas não percebem, é muito estranho. Nossa, às vezes eu estou num lugar, já aconteceu muitas vezes, eu fico assim, obrigada, Deus. Às vezes eu estou num lugar quieto, a pessoa fala assim, você é crente? A pessoa fala para mim. Aí eu falo, por que ela? Não sei, se tem um negócio diferente. Eu falo, glória a Deus, que aí já deixa para eu falar de Jesus ali para ela. Eu sou cristã, que não sei o quê. Então, as pessoas percebem. Agora, se você é um crente 007, eu tô aqui, mas ninguém pode saber que eu sou crente. Você não está exercendo a identidade que Cristo te deu. As pessoas precisam olhar para você e falar, ele é diferente. Eu não sei o que é. Muitas vezes ela não vai saber identificar, mas ela vai saber que é algo diferente. Amém? E uma característica do Filho de Deus é que o Filho, ele ouve o Pai. E lá em João 10, 27, fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu creio que aqui todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos ovelhas e Cristo é o nosso pastor, amém? Então, eu não sei se vocês já viram aqueles vídeos que tem as ovelhinhas assim no pasto, e aí chega as pessoas e começam a chamar, bé, oi, não sei o que lá. As ovelhas aqui, ó, tá comendo e continua comendo, tá nem aí. Mas quando o pastor chega e fala, come on, quero inglês o vídeo, né? Come on, ovelhas. As ovelhas na hora saem correndo. Por quê? Elas reconhecem a voz do pastor. Elas não ouvem qualquer voz e saem obedecendo. Se a gente for agora num pasto, a gente pode fazer o teste. A gente pode chamar, as ovelhas não estão nem aí. Mas quando o pastor chama, na hora, elas vão. E assim nós precisamos ser com Cristo. Nós precisamos andar segundo aquilo que Cristo tem falado. E o que Cristo tem falado com você nesses dias? Eu lembro que um dia eu vi um vídeo, se eu não me engano era do Dunamis. Eles estavam assim no culto e o pessoal da mídia começou a correr na galera, parava o celular assim e falava, você tem 30 segundos, o que Jesus tem falado com você nesses dias? Aí tinha uns que travava, tinha uns que já falava. Aí eu pensei comigo, eu falei, nossa, se alguém me pergunta, o que Jesus tem falado comigo nesses dias? O que eu vou responder?
será que Jesus tem realmente falado comigo nesses dias? E desde então, eu tenho muito isso para mim. Eu não quero viver uma semana, um dia, sem ter algo que Jesus está falando no meu coração, não estar queimando aqui dentro, sabe? Porque sem uma palavra do Senhor, a gente fica vagando. Então, a gente precisa todos os dias estar conectados com a voz do Senhor. O que Cristo tem falado com você nesses dias? O que o Senhor tem ministrado no seu coração nesses dias? Sabe, você está num seminário de corte, de relacionamento. E o que Deus tem falado com você nesse seminário? O que Deus tem falado com você na sua área sentimental? Às vezes você fala assim para mim, Júlia, eu estou me relacionando, quero me relacionar, porque todo mundo está se relacionando. Mas o que Deus está falando com você? O Senhor falou que é tempo de você se relacionar? Ou você só está indo porque todo mundo está indo? Às vezes você fala assim, Júlia, mas é porque eu gosto tanto dele, eu gosto tanto dela. Mas o que o Senhor tem falado com você nesses dias? O que você tem ouvido da voz do Senhor? Ou às vezes você está assim, eu quero me relacionar porque eu quero tanto casar. Mas o que o Senhor está falando com você nesses dias, irmão? Sabe, o Senhor está constantemente falando, mas às vezes nós não estamos sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Às vezes, você está ouvindo mais a voz das pessoas ao seu redor do que a voz do Senhor. E aqui, o pessoal do meu discipulado estava falando que, não entendi muito bem, que eles estavam fazendo tipo assim, um time de futebol, e eles estavam colocando quem seria cada jogador. Eu e o pastor, a gente ficou como volante, porque falou o quê? Que bate quando precisa. Então, vamos lá. Às vezes, você está ouvindo a voz do seu amigo. Você está aí ouvindo a voz do seu amigo? E seu amigo está aí. Não, porque eu acho que você ia fazer um casal top com aquele fulano. Ou às vezes você quer espiritualizar, você não chega assim, né? Você fala, não, porque realmente, o amigo, né, falando, eu acho que realmente tem chegado um tempo novo na sua vida, né? De novas águas, novas fontes. E assim, você tem que abrir o olho, que às vezes está do seu lado, e o irmão está aqui, aí você está aqui do lado também. E você, amigo, você está lá só incentivando, incentivando. Posso falar uma coisa para você? Vai cuidar da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Porque às vezes você está incentivando algo que não é para você incentivar. E sabe por que eu falo isso? Porque eu vivi, graças a Deus, o relacionamento em corte, eu me casei na corte, mas antes de viver a corte, eu vivi um namoro. E sabe por que eu comecei a namorar? Comecei a gostar, na verdade, do menino. Eu nem gostava do menino. Nem conhecia, para falar a verdade. Ele era da minha escola, era de outra sala. E minhas amigas começaram, nossa, você tem tudo a ver com ele. Porque vocês dois, e eu era novinha assim na época, né? Vocês dois têm tudo a ver. E começaram a ficar aqui. E eu comecei a pensar, nossa, será? Elas falam que a gente combina tanto. Aquilo entrou no meu coração, pá. Então, assim, às vezes você está fazendo só uma brincadeirinha aqui, uma brincadeirinha ali, mas você não sabe como que é o coração da outra pessoa. Você não sabe, às vezes, a carência que tem no coração da outra pessoa e ela disfarça. E aí você fica alimentando. E se aquela pessoa começa a se relacionar realmente com o outro sem que seja da vontade de Deus, porque ela ouviu a sua voz, você vai ser culpado, sabia? Porque uma brincadeira que você estava fazendo, essa brincadeira caiu no coração ali, numa terra fértil, e não era para ter caído. Então, um amigo de verdade, ele guarda o coração do outro. Um amigo de verdade, ele quer o melhor relacionamento para o outro. Ele vai guardar, ele não vai ficar ali alimentando o tempo todo, sabe, instigando. Não, porque o amigo de verdade, ele aproxima o outro de Deus. Então, quando alguém vai conversar com você, às vezes fala assim, tô gostando do fulano, não sei o quê, você não tem que falar, sério, conta mais, e alimentar aquilo. Não, sabe, direciona para o líder, direciona para o pastor, vai orar. Não fica alimentando, porque você não sabe como que é o coração da outra pessoa, amém? Então, às vezes, você está aqui assim, querendo entrar no relacionamento, porque os seus amigos estão entrando, porque os seus amigos estão falando, porque está todo mundo assim, você vai ficar pra titia se você continuar assim. Mas o que Deus tem falado com você nesses dias? Sabe, que você vem orar hoje e fala assim, Deus, cala todas as vozes ao meu redor, mas que a única voz que eu venho ouvir seja a voz do Senhor, porque é a voz que importa, irmão. Porque aquela pessoa que às vezes fica te incentivando, quando der ruim, é só você e Deus, tá? É só você e Deus. Não pensa que aquela pessoa vai estar aqui, ó. Não. Relaciona com ele. Quando brigar, me chama. Me liga aqui, ó. Calma. Não. Vai ser você e Deus para resolver. Então,
Você precisa ser direcionado pelo Espírito Santo. Sabe, irmão, que você vem orar hoje e fala assim, Senhor, abre os meus ouvidos espirituais para que eu possa ouvir a sua voz. Abre os meus ouvidos espirituais. Às vezes o Senhor está falando com você, só que é tanta voz falando na sua cabeça, tantas vozes, e a voz do Espírito Santo está aqui, ó. E você não está ouvindo. Mas o Espírito Santo, ele está falando. Ele está falando. E uma coisa também que eu queria falar é que às vezes você está aqui e você fala assim, Júlia, esse já é... Nossa, eu já vim do seminário já. Eu já sei tudo que vocês vão falar. Eu nem queria vir, para falar a verdade, mas eu vim. E às vezes você está com esse coração fechado, achando que sabe de tudo. Mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E aquilo que você não honra, você não recebe. Então, abra o seu coração. E sabe por que eu falo isso? Porque, eu falo, para mim está sendo muito especial esse seminário, porque há 7 anos atrás, eu estava num seminário de corte. E foi muito engraçado que eu fui ver se eu tinha escrito essa palavra em algum lugar, comecei a pegar alguns cadernos, e eu vi exatamente, eu tinha muito costume de escrever, sobre um seminário de corte que eu vim há 7 anos atrás, e eu vim nesse seminário namorando. Eu não estava com o Matheus, eu estava namorando, eu tinha 16 anos, se eu não me engano. E eu lembro que eu vim e eu falei, Deus, eu abro o meu coração. Porque dentro de mim eu tinha o desejo de fazer corte. Eu falava assim, não, eu namoro, mas eu nem ligo para a visão da corte, nem ligava. Mas eu lembro que um dia eu vi um vídeo em casa sobre um casamento em corte e eu comecei a chorar. E eu falei assim, Deus, eu nunca vou viver isso, porque eu já estraguei tudo. Eu já estraguei tudo. Para mim já não tem mais jeito. Era isso que passava na minha cabeça. E eu vim nesse seminário aberta. Eu falei, Deus, eu abro o meu coração. E eu lembro que eu conversei com esse meu namorado na época e eu falei assim para ele, eu quero que a gente dê um tempo assim de contato físico, essas coisas, para ouvir a voz de Deus, para entender se a gente tem que continuar ou não. Então, quando eu vim nesse seminário, eu estava muito assim aberta realmente para ouvir a voz do Senhor, sabe? E o que eu quero te falar, não seja igual eu. Eu estava aberta, mas eu era muito questionadora. Eu duvidava muito. E eu lembro que teve um seminário, não sei quem estava aqui quando teve aquele seminário que veio os pastores de Goiânia para fazer. Tinha uma galera ainda, né? Veio os pastores de Goiânia. Então, ou seja, eles não conheciam ninguém da galera. Não me conheciam, nunca nem tinha visto. E aí, foi uma benção aquele seminário. E eu lembro que no final do seminário, o pastor fez um apelo de quem queria viver a corte. E eu engoli a vergonha, engoli tudo que eu tinha. Eu falei, eu vou. Porque dentro do meu coração eu queria viver a corte. E eu lembro que eu vim bem aqui, ó. Eu coloquei minha cara aqui, ó. Eu ajoelhei nesse mesmo púlpito aqui. Eu ajoelhei, eu falei, Deus, eu quero viver isso. E aí, só que eu falava assim, Deus, eu quero viver isso, mas eu já estraguei tudo, não tem mais como. Tipo assim, tá para todo mundo fazer corte aqui, menos eu, porque eu já pisei na jaca, para mim já era. E aí, aquele pastor que não me conhecia, ele veio e ele começou a orar por mim. Ele começou a falar assim, também foi 2 dias de seminário, ele falou assim, desde ontem à noite, o meu coração queima em falar com você. Porque você entrou nesse seminário falando que todo mundo aqui tem jeito, menos você. E aí ele começou a falar assim, mas o Senhor manda te dizer que hoje Ele faz tudo novo na sua vida. E ele falou assim para mim, lembra onde você caiu e não volta mais, porque hoje é um novo tempo de santidade na sua vida. E aí ele falou mais algumas coisas que não preciso compartilhar aqui, só sei que na hora o que ele falou para mim, eu falei assim, ele não falou específico da pessoa, mas o que ele falou para mim, eu falei, meu Deus, não é ele. E aí, na hora, meu coração fechou. Eu falei, veio tudo da carne desse pastor, falou, foi nada para mim. Aí, quando terminou, eu chorando, que eu falei, Deus, acho que o senhor errou, o pastor errou, mas alguém errou aqui nessa situação. E eu falei, quer saber? Quando eu levantei, olha aqui. Aí, você sabe, era meio terrível, assim, com algumas coisas. Eu falei, se foi mesmo de Deus, esse pastor vai ter que falar tudo de novo para mim, afinal, ele nem me conhece. Ele nem sabe quem sou, ele vai ter que repetir tudo. Eu esperei acabar o seminário. Voltei no pastor e falei assim, ó, que falsa. Pastor, me perdoa. Eu não ouvi direito o que o senhor falou. Você pode repetir? Gente, falsa, dentro da igreja. Falsa demais. O pastor olhou da minha cara. Eu falei, não seja igual eu. Você vai tomar, não um murro só, você vai tomar 2, 3. Porque para mim 2 não foi suficiente. O pastor olhou para mim e ele repetiu tudo. Eu fiquei incrédula. Porque eu falei, ele nem me conhece.
Aí eu fui, olha isso, teimosa, olha o carão que eu passei. Falei, não, pastor, você não está entendendo. Eu falei para ele, ó, a petulância, né? Falei assim, pastor, você não está entendendo. É que eu já oro por uma pessoa. Eu gosto de uma pessoa aqui na igreja. Falei, aquele menino ali, é ele. Gente, o pastor, com uma ousadia que eu vi poucas vezes na minha vida, ele pegou na minha mão, ele estava atrasadíssimo para pegar o avião. Quem lembra do pastor Vinícius? Ele pegou na minha mão, ele me colocou de frente para o rapaz, ele falou assim, chega, para de orar. E saiu correndo para pegar o avião. Eu fiquei de frente com o menino assim, o líder dele aqui. Todo mundo aqui assim, olhando, tipo... Gente, a vergonha foi assim, terrível. Eu olhei para o menino e falei, a paz, vamos cada um para sua casa. Foi assim, eu fiquei chocada. Falei, gente, eu nunca vi. Assim, para mim, Deus teve que desenhar. Mas, sabe, você não precisa tomar 3 pancadas na cabeça numa final de ministração só. Aceita na primeira, que é mais fácil, irmão. Aceita na primeira, sabe? Então, aí, resumindo a história, passou uma semana, terminei com o menino. Glória a Deus, foi uma bênção na minha vida, sofri horrores. Passou um tempo, entrei em corte com esse gatão aqui, ó. Passou um bom tempo, na verdade, né? E aí, entrei em corte com esse homem maravilhoso. Estou casada, para honra e glória do Senhor. Mas o que eu quero dizer com isso, irmão, abre o coração. Sabe, você já está aqui. Sabe, você vai chegar aqui com o coração fechado, você só gastou o Uber à toa, ou o ônibus, ou carona, não sei. E você está vindo aqui perdendo tempo. Não. Abre o coração, porque o Senhor tem coisas para falar com você nesse seminário. E às vezes não vai ser só sobre relacionamento, não, sabe por quê? Aquilo que o pastor falou para mim, ele liberou o meu propósito naquele dia, o meu chamado. Eu orava tanto, Deus, qual que é o meu chamado? O que eu tenho que fazer? Naquela ministração, naquela palavra, ele falou o meu chamado. Então, às vezes, você está aqui achando que é só sobre relacionamento, mas Deus tem muito mais. Sabe, Deus tem muito mais. Relacionamento é uma parte da nossa vida, mas Ele não é o todo. Jesus, Ele é o todo. Amém? Então, tudo que eu falei, se não entendeu nada até agora, só grava. Abre o seu coração. Abre o seu coração, porque o Espírito Santo, Ele quer falar com você. Amém? Eu tenho até que hora, né? É que eu estava gravando, eu vou para tal horário, estou até tal horário. Aí atrasou um pouquinho, eu fiquei perdida. O segundo tópico, para quem está aí anotando, é que a pressa, ela gera morte. Então, voltando lá para a história que eu li, fala que quando os irmãos de Diná fizeram um acordo com Siquém, eles falaram o quê? Vocês só poderão ser um de nós se vocês forem circuncidados. Para quem não sabe o que é a circuncisão, é um procedimento feito pelos judeus quando o menino tem 8 dias. E eles tiram ali a pelinha do órgão genital masculino. E era um símbolo que todo homem judeu tinha. Então ele falou assim, se vocês querem ser como nós, vocês vão ter que se circuncidar também. Só que eles já estavam tramando isso por trás. E qual que é a diferença assim, da circuncisão quando é feito em um bebê ou quando é feito em um adulto? Quando é feito no bebê, é com 8 dias. Então, a dor ela é mínima ali para o bebê. E a recuperação ela é mais ou menos de 3 a 7 dias. Já para um adulto, eu estava pesquisando que essa recuperação ela pode durar de 3 a 4 semanas. Então, ela é muito mais dolorida também. O risco de uma infecção em um adulto é muito maior. A febre bate lá aos 40 graus. Já em uma criança, não. Então, eles tramaram tudo isso. Eles pegaram ali, todos os homens se circuncidaram. Então, quando eles estavam com 3 dias de recuperação, eles estavam ali no auge da sua dor, no auge da febre, debilitados. Os irmãos dela entraram na cidade e mataram todos os homens, como vingança. Então, a pressa de Siquém, ela não trouxe consequências apenas para ele, mas ela trouxe consequências para ele, para sua família e para toda uma nação. A pressa de um só homem fez com que uma nação inteira morresse. E às vezes você está aqui, ai, Júlia, nada a ver. Porque o que eu faço da minha vida é da minha vida. O que eu faço da minha vida não afeta ninguém. Mas a verdade é que você não sabe. Às vezes você está aí na igreja achando que você está vivendo a sua vida, mas o irmão do seu lado ele está se espelhando em você. Sabia? Sabe por quê? Porque a partir do momento que você assume que você é cristão, você já se tornou exemplo, irmão. Já se tornou. Você querendo ou não. Tanto que lá em Tito,
o Tito adverte a igreja. Na verdade, não é nem a líderes, a pastores. Grupos. A Bíblia fala que são grupos de pessoas. E ele fala assim, lá em Tito 2. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes. E em tudo, seja você mesmo exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Ou seja, você deve sim ser um exemplo. Você querendo ou não, você é um exemplo. E falando em exemplo, eu lembro que quando eu e o Matheus a gente entrou em corte, a gente optou por fazer uma corte modelo. Nós queríamos ser exemplo para outras pessoas. Nós queríamos ser exemplo. Assim, não, eu quero que através do nosso relacionamento, as pessoas tenham vontade de fazer corte também. Que através do nosso relacionamento, elas vejam a vida de Cristo. Eu quero que o nosso relacionamento seja testemunha viva do que o Senhor vai fazer por nós e através de nós. Então, eu lembro que teve uma situação que foi muito engraçada. Eu e o Matheus já estavam noivo. E aí, a gente foi fazer a degustação do nosso casamento. E aí, a moça falou assim para mim, para vocês dois, é gratuito para os noivos. Falei, glória a Deus. Aí ela, mas se for trazer alguém, se eu não me engano, acho que era R$150. Aí eu borocochei, falei, nossa, R$150 para quem tá noivo, gente, R$150 é grana, tá? Porque qualquer pis que você dá é R$1.000 quando você tá noivo. E aí eu falei pro Matheus, eu falei, a Amanda, que era a moça, falou assim, a Amanda falou que é R$150 por pessoa. E a gente escolheu sempre andar com vela, sempre. A gente sempre tinha uma companhia ali com a gente, que no caso a nossa foi muito a Isa, porque a nossa corte foi na pandemia. Foi na pandemia. E aí, quando eu falei pro Matheus, o Matheus falou assim, nossa, eu vou falar com o pastor, porque R$150 vai apertar agora. A gente tinha acabado de dar a primeira entrada do casamento. Aí o Matheus foi, mandou mensagem pro pastor, falou, pastor, explicou a situação. Aí o pastor falou assim pro Matheus, filho, paga o preço, leva alguém. Assim, leva alguém com vocês. Aí, quando o Matheus falou pra mim, eu falei, nossa, que o pastor foi sem compaixão agora. Eu falei assim, caraca, que custa R$150? Eu acho que era mais ou menos esse valor, eu não lembro direito, mas era um valor que pra gente era alto na época. Aí eu confesso que eu não gostei tanto. Aí a gente falou assim, não, mas amém, vamos obedecer. Eu falei, vamos obedecer, porque a gente escolheu fazer a corte modelo. E aí, gente, olha como que a obediência, ela nos leva a experimentar da bondade de Deus. Eu falei assim pra ela, eu falei, já é uma boa pra eu até explicar pra ela da visão da corte. Eu falei assim, Amanda, eu vou querer levar uma pessoa então e eu pago, porque só pra te explicar, eu e o Matheus, a gente não anda sozinho. Nós fazemos corte e até pra te contextualizar, nós vamos dar o nosso primeiro beijo no dia do casamento. Ela falou, o quê? Menina, que coisa é essa? Ela olhou pra mim, ela ficou maravilhada com aquilo. Me começou a mandar áudio no WhatsApp. Ela falou assim, me fala aí, quantas pessoas você queria trazer? Ela falou pra mim. Aí eu pensei comigo, eu queria uma só. Mas ela perguntou quantas. Eu queria mesmo era trazer a minha mãe, a mãe do Matheus, a irmã dele. Aí ela falou assim, então pode trazer todo mundo. Não precisa pagar nada, traz todo mundo que a gente assume. Eu fiquei assim, gente, eu tava chorando para levar uma, eu vou poder levar 3 de graça para comer. Glória a Deus. Mas por quê? Foi o quê? Obediência. Sabe, foi a obediência do Senhor, não tem explicação. Então, cara, não duvide, viver por obediência atrai as bênçãos do Senhor. Uma outra situação, que nem eu falei, nós escolhemos viver a corte modelo, então eu e o Matheus, nós andamos pouquíssimas vezes sozinhos. Quanto casal, pouquíssimas vezes, era quando não tinha como, e aí nós mandávamos mensagem para o pastor. E aí eu lembro que uma vez, a gente precisava resolver alguma coisa muito séria do casamento, a gente tinha que, eu não lembro se era assinar algum contrato, alguma coisa assim, e aí eu falei assim, não, vamos, eu vou aí na sua casa. Quando eu estava para ir para a casa dele, a mãe dele e a irmã dele precisaram sair, e ele falou assim, Ju, não vai ter ninguém aqui em casa. Eu falei, na minha também não tem. Aí eu falei, mas a gente precisa resolver isso hoje. Ele falou, então eu vou mandar mensagem para o pastor. Falei assim, aí ele mandou, falou assim, pastor, eu e a Júlia precisamos resolver uma coisa do casamento. A gente pode se encontrar no centro? A gente para em algum lugar para comer, para resolver isso? Porque eu não ia para casa dele sozinha, nem ele para minha, porque não tem por que ficar provocando a tentação, né? O pastor falou, não, filho, vai lá, de boa. Beleza, o pastor estava o quê? Avisado. E aí você fala assim, nossa, que coisa tóxica, tudo é tóxico agora, né? Que coisa tóxica ter que avisar o pastor para ir ali. Irmão, sabe por que a gente avisa?
Porque na nossa corte a gente prestava conta pro pastor, né? Porque o pastor guarda a nossa vida. O seu líder, ele guarda a sua vida. Sabe o que aconteceu naquele dia? A gente estava lá resolvendo as coisas e comendo um pastel, acho que um pastel da Marta, né, amor? Aí, de repente, o pastor recebe uma mensagem. Ó, pastor, só para te avisar aqui que o Mateus e a Júlia estão lá no pastel da Marta, sozinhos. Sozinhos. Você acha que a pessoa ela foi levar isso no bom tom? Porque se eu ver se a pessoa vai levar no bom tom, é tipo assim, ó, pastor, eu estava passando por lá, eu vi eles sozinhos, não sei se o senhor está sabendo, estou avisando para guardar a vida deles. Mas não foi esse tom que chegou no pastor, não. Foi, ó, e na verdade chegou assim, nem era da igreja, foi a irmã de uma pessoa da igreja que contou para a irmã, e a irmã foi contar para o pastor. Gente, era um pastel na Marta só. A Marta aqui na rua de trás, lá, né? Assim. E aí, chegou desse jeito no pastor. Aí o pastor falou, sabe o quê? Fique em paz, filha. Eles me contaram, eu estou sabendo já. A pessoa ficou toda sem graça, toda desconcertada. Porque a pessoa levou em tom de fofoca, mas o pastor sabia. O pastor, ele sabia, então não tinha o que se estender. Agora, olha que chato. A gente sai, a pessoa conta para o pastor fica se sentindo como? Tipo, o pastor não vai poder defender. O pastor vai ficar como? Saiu, foi? Não, mas tudo bem. Acabou, sabe? Perdeu ali o equilíbrio. Então, quando o seu líder fala algo para você, ele... Acabou? Não acabou, não. Acabou? Tá, vou terminar. Eita, errei o tempo aqui. Tá bom, vou encerrar já, pastor. Então, quando o seu líder ele fala algo para você, ele está querendo guardar a sua vida. Ele não está querendo ser tóxico. Ele quer guardar você. Porque, às vezes, a mesma pessoa que fica assim para você, nossa, o seu líder está sendo tóxico. É a mesma pessoa que, quando vê você fazendo algo, vai ser o primeiro a falar para o seu líder. Falar, ó lá, tá fazendo. Amém? Então... Eita, até me perdi agora com esse tempo acabando rápido. Quem me dá 10 minutos? Eita. Então, sabe, o relacionamento, ele é pequeno demais para você querer ficar ali só vocês dois, Não. Sabe, o desejo de Deus é que através do seu relacionamento venha gerar vida em outras pessoas. Sabe, que o seu relacionamento ele seja assim como Cristo, uma fonte que gera vida. Mas isso só vai acontecer quando você estiver disposto a ouvir a voz do Senhor. Isso só vai acontecer quando você realmente falar assim, eu quero calar as vozes que estão ao meu redor e eu vou ouvir a voz do Senhor. Quando você falar assim, Deus, eu não quero andar pela minha pressa, eu não quero andar pelo meu tempo, eu quero andar pelo tempo do Senhor. Porque o Senhor, ele não erra o tempo, irmãos. Sabe, o Senhor, ele não se perde no tempo de forma nenhuma. E para encerrar, eu ia ler, mas eu não vou ler, para ganhar tempo eu vou contextualizar. Mas se você quiser ler depois, está lá em Samuel 13:8. Lá conta que Saul estava com seus soldados e o exército inimigo estava vindo para atacar eles. E Saul começa a ficar preocupado, porque Samuel era o profeta da época. Samuel falou assim que ele ia subir até 7 dias para oferecer o holocausto, para assim eles entenderem qual era a vontade do Senhor. Ai, Lipe, você fica subindo, você me apressa mais, Lipe. E aí eles começam a falar assim, cadê Samuel? Samuel não está chegando, Samuel não está chegando. E Saul, sob pressão, fala assim, deu 7 dias, ele falou assim, traz as coisas que eu vou oferecer. Pode trazer o holocausto que eu vou oferecer o sacrifício. A Bíblia fala que assim que ele terminou de oferecer, Samuel chegou. Às vezes, Deus ele quer te dar a bênção e a bênção está chegando. Mas você não tem paciência. A pressa ela te cega de tal forma que você vai lá e faz. E aí quando você faz, você estragou tudo porque estava chegando. Estava chegando. E aí Samuel chega e fala assim, Saul, o que você fez? E aí ele começa com várias desculpas. Ah, é que você falou que ia chegar com 7 dias e não chegou e os homens estão indo embora. Eles iam vir para me matar. E eu precisava saber o que Deus queria que eu fizesse. Ainda espiritualizou o erro, sabe? E às vezes nós somos assim. A gente faz do nosso jeito e depois a gente fala assim, não, é porque eu achei que era a vontade, eu queria saber qual era a vontade de Deus. Seu líder fala assim, você está conversando até de madrugada com a menina, vocês estão saindo junto? O que está acontecendo? E você, não, é porque assim, eu quero saber se ela é mulher de Deus, então eu estou me aproximando dela. Você espiritualiza o erro. Aí fala, mas vocês foram no cinema junto? E tá.
Não, é porque eu quero conhecer ela em todas as esferas dela, para ver se ela é mulher de Deus mesmo. Você começa a espiritualizar um negócio que não é espiritual. E aí, com esse erro de Saul, além disso, quando Samuel chega, ele fala assim, você agiu como um tolo. Se você tivesse obedecido, o Senhor iria estabelecer o seu reino para sempre. Porém, devido ao seu erro, o Senhor procurou alguém que é segundo ao coração dele, e você vai ser destituído. E para quem não sabe, o erro de Saul, ele perdeu o seu reino, né? A morte dele foi muito triste, ele precisou se jogar em cima de uma espada. Então, irmão, não ceda às pressões. Não ceda à pressa. Às vezes você está aqui, você só tem 15 anos, só que o seu hormônio está queimando aí por dentro. Às vezes você tem 18 anos, 20 anos, você está assim, eu quero me relacionar. Eu quero ter alguém. Mas sabe, ouça a voz do Senhor, não tenha pressa. Às vezes você está aqui, você já tem 35 anos, 40 anos e você ainda não se casou. Mas eu posso falar uma coisa para você? Antes só do que mal acompanhado. É verdade. É engraçado, né? Mas é verdade. Sabe por quê? Eu acho que não deve ter pior sentimento do que se casar com a pessoa errada. Porque você está preso com a pessoa o resto da vida. 2 coisas importantes que você não pode errar. É a pessoa que você vai se casar e o Deus que você serve. Sabe? Então, antes só do que mal acompanhado. Se não chegou o tempo de se relacionar, gente, ser solteiro é bom demais. Vai viver. Vai dormir na casa das amigas, dos amigos. Sabe? Vai jogar futebol. Vai se aperfeiçoar em alguma coisa. Vai queimar por Jesus. Sabe? Vai queimar por Jesus. Eu só tenho 25 anos, eu me considero nova. Mas eu lembro que quando eu tinha 18, meu vigor era diferente. Eu ainda me considero mais ativa, mas ultimamente eu estou mais caseira, assim. Mas era diferente. Eu lembro que eu acordava às 5 da manhã, mas eu vinha na vigília, dormia 2 horas, filho, ó. Agora, se eu fico assim, eu vou trabalhar, mas eu vou quebrada no outro dia. Então, sabe, vai servir ao Senhor. Se o louvor quiser subir, pode subir, tá bom? Vai servir ao Senhor. E para finalizar, lá em 1 Samuel 15, 22, fala assim, Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios quanto que obedeça a sua palavra? A obediência, ela é melhor do que o sacrifício, e a submissão, ela é melhor do que a gordura de carneiros. Às vezes você está aí, não, porque eu vou queimar por Jesus, eu vou em toda vigília que eu tiver, eu vou em todo culto, eu vou sacrificar. Mas você não obedece uma direção que Deus te dá. Sabe, você não consegue obedecer uma direção simples que o Senhor te dá. Você não consegue obedecer o tempo de ser solteiro. E você fala, mas eu quero queimar. Glória a Deus, irmão, mas não adianta você falar que quer queimar, sendo que a primeira direção que o Senhor te dá, que o seu líder te dá, você faz tudo diferente. A palavra está dizendo aqui, é melhor obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Será que o Senhor se importa mais com o sacrifício do que com obedeça a tua palavra? Não. Sabe, obedeça a voz do Senhor. Não queira entrar num relacionamento por pressa. Sabe, não queira se casar com qualquer pessoa. O Senhor tem o melhor de Deus tem o melhor dele para a sua vida. Sabe, existe algo preparado. O diabo vai colocar muitos banquetes na sua frente. E a pressa vai querer que você faça ali, que você pegue cada um deles. Mas, se você estiver sensível à voz do Senhor, você não vai cair. Sabe por que você não vai? Porque eu sou testemunho disso. Porque quando eu estava aqui, o diabo colocou muitos pratos na minha mesa. Mas eu falava assim, às vezes eu não tinha força. E eu falava, Deus, me ajuda a obedecer. Me ajuda a obedecer. Porque eu sei que a obediência, ela vai me levar a lugares que eu não imagino. E às vezes você pode olhar para cá e falar assim, ai, tem que ser top demais para pregar, irmão. Não tem que ser top demais, não. Tem que ter o coração disposto e tem que ser obediente. Porque o resto quem faz é o Senhor. Quem capacita é o Senhor. Sabe, há 7 anos atrás eu estava aqui, ó, bem nesse lugar, derramando a minha vida, falando, Senhor, me ensina a ser obediente. Me ensina a ser obediente.
E aí eu terminei aquele meu relacionamento e doeu, irmãos, porque a obediência, ela não é fácil às vezes. Aos olhos naturais eu não tinha motivo para terminar aquele relacionamento, mas tinha um propósito. E aquela semente que morreu, ela gerou fruto. E frutos que permaneceram. E assim eu declaro que vai ser da sua vida em nome de Jesus. O seu relacionamento, ou o seu tempo de espera, ele vai ser para glorificar o nome do Senhor. Sabe, pode fechar os seus olhos. Sabe, que você comece a falar agora